Olá pessoal, meu nome é Luciene, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre Select from Statement. O Select ele é usado quando você quer selecionar dados do seu banco de dados. E esses dados eles são armazenados numa tabela que nós chamamos de tabela resultado. Aqui nós temos duas tabelas que nós criamos no vídeo anterior. Então nós vamos selecionar dados da tabela Employee. Select Star significa tudo, select tudo da tabela employee. Vamos executar isso. E aqui nós temos, então, todos os dados da tabela employee. No vídeo de hoje nós vamos ver select statement com top, distinct, count as, maximum, minimum e average. Isso são funções em cláusulas que vão nos ajudar a explorar a nossa tabela. Top, ele é muito usado com select porque ele retorna as primeiras linhas da tabela. Então, se você tem uma tabela com milhões de linhas, para você visualizar aquela tabela pode demorar muito tempo. Então, você usa o top para visualizar as primeiras linhas. Select top 5 tudo from employee. Então, a nossa tabela employee ela tem 9 linhas. Quando executamos esse código, nós vamos ver apenas as primeiras 5 linhas. Nós temos aqui um outro statement que é o distinct. O distinct ele é muito utilizado porque ele retorna valores únicos de uma coluna. Por exemplo, nessa tabela aqui, employee, vamos copiar, colar aqui para ganhar tempo. Então, na nossa tabela empregados, na nossa tabela employee, por exemplo, nós temos valores repetidos aqui por gênero, nós temos idade que se repetem, nós temos job titles que se repetem. Então, por exemplo, aqui, quantos valores únicos nós temos para employee ID? Então, employee ID. Se nós executarmos isso, nós teremos 8 distinct employee ID. Essa tabela ela contém 9 linhas. Quando nós executamos distinct employee ID, nós vemos que agora a tabela contém 8 linhas. Por que isso? Vamos ver aqui o que acontece. Aqui nessa tabela nós temos para employee ID valores nulos e esses valores nulos se repetem. Quando nós usamos o distinct employee ID, eles vão trazer valores únicos. Então, ele traz um único valor para nulo, primeiro e único valor para nulo. Como eu tenho dois valores nulos, ele vai trazer apenas um. Ele vai trazer apenas o primeiro valor nulo. Então, aqui de 9 linhas, ele retornou 8 linhas, porque eu tenho dois valores repetidos nulos. Nós podemos usar também o distinto aqui para os gêneros. Quantos valores únicos nós temos para gender? Vamos copiar e colar aqui. Só para ser mais rápido. Então, novamente, aqui nós temos vários valores repetidos para M e também valores repetidos para F e também nós temos um nulo. Então, para os gêneros, ele retornou 3 valores aqui, valores nulos, F e M. Nós também temos a função count, que ela é usada junto com select, então vamos copiar aqui para ganhar tempo. Select, count,
tudo. Nós usamos select count tudo, estamos contando todas as linhas de uma tabela. Então, ele vai retornar 9 linhas, porque a nossa tabela contém 9 linhas. Quando nós usamos count para contar, aqui, por exemplo, count gender, a coluna gênero. Quantas linhas tem essa coluna gênero? Ele vai retornar valor 8. Por que ele retorna valor 8? Porque ele não conta os valores nulos. Então, se nós voltarmos aqui, e executarmos essas duas carries, nós podemos ver que existe um valor nulo nessa coluna gender, na coluna gênero. Então, quando nós usamos count para a coluna, ele não retorna valores nulos. Quando nós usamos count para a tabela, ele retorna o número de linhas que tem a tabela, 9. O que são aliases? Aliases são usados para numerar colunas. Nós vamos falar isso também nos próximos vídeos. Então, por exemplo, aqui, vamos copiar essa coluna select count gender as. Quando nós fazemos isso, quando nós adicionamos aliases, o aliases ele vai dar nome a essa coluna aqui que não tem nome. Então, é muito útil quando você está escrevendo o seu código para que ele fique organizado. Calcular maximum, minimum and average. Nós vamos utilizar a tabela employee salary. Então, select. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Então, essa tabela, ela tem coluna salário e coluna bônus. Nós queremos, então, calcular o salário máximo. Então, quando nós usamos essa função max, vai retornar o salário máximo. Poderem ver. Então, aqui nós temos o salário de todos os empregados. E aqui ele retorna o salário máximo, que foi para o empregado 1.006. Podemos também usar o mínimo. Então, para aquele empregado que tem o menor salário, qual que é o valor do salário mínimo? 36.000. Salário máximo, 65.000. E também nós podemos usar a função average para saber a média salarial. Que para esse grupo de empregados vai ser 46.000. Também quero ensinar a vocês como especificar um banco de dados. Nós estamos usando o banco de dados SQL Tutorial. Nós poderíamos estar utilizando o banco de dados master. Quando aqui estiver selecionando o banco de dados master e nós executarmos esse select statement, ele não vai funcionar porque nós não estamos no banco de dados correto. Para solucionar esse problema, você pode alterar aqui para SQL Tutorial, que ele vai entender o banco de dados que você está e que essa tabela está no banco de dados SQL Tutorial. Ou uma outra maneira é você especificar o banco de dados aqui, SQL. Employee salary. Quando você faz isso mesmo, quando você está conectado a um banco de dados diferente daquele que você está trabalhando, ele vai entender e vai trazer os resultados do seu banco de dados, do banco de dados específico, do banco de dados que você quer trazer essa tabela Employee Salary. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, subscribe. Até o próximo.